te use para transmitir tudo que Ele já pôs no teu coração para os nossos corações. Senhor, ó Deus, nós recebemos o pastor Dan como profeta do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha usar de uma forma poderosa e sobrenatural, como o Senhor tem usado por aonde o Senhor tem me enviado. Ele tem proclamado o teu evangelho e falado a tua palavra como verdade absoluta. Ó Deus, por isso a palavra que o Senhor já pôs no coração dele, que é a unção que está sobre a vida dele, ó Deus, o Senhor use para transmitir aos nossos corações, porque estamos desejosos de ouvir a sua voz, Senhor. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos assentar, queridos, na presença do Senhor Jesus. Igreja, é assim que eu me sinto entre vocês. É assim que eu me sinto aqui, neste lugar. O pastor Rodrigo falou da ocasião em que nós nos conhecemos. O pastor Marcos, numa manhã que nós estivemos aqui, neste local aqui. Colocamos as cadeiras em círculo, gastamos alguns minutos conversando, se conhecendo. Eu me senti o leão na cova dos Daniéis, né? Tá, assim. Eu me senti o leão na cova dos Daniéis, né? Porque nós estávamos em um pleito eleitoral. O pastor Peri falou: tem 2 amigos que você precisa conhecer, e eles querem te conhecer também. Eu falei: então vamos lá. Mas foi muito bom, foi muito agradável. Mas hoje a gente entende que aquilo foi só uma desculpa de Deus. Só uma desculpa de Deus. Deus tem dessas coisas. Deus às vezes usa alguns artifícios e algumas coisas como desculpa para nos aproximar, para nos dirigir a fins e a propósitos que Ele tem para a nossa vida. Naquela manhã eu também senti um carinho muito grande. Parecia que eu conhecia o pastor Rodrigo e o pastor Marcos há anos. Parecia que a gente tinha morado na mesma cidade, vivido tempo junto, não sei, alguma coisa muito especial. E nós estivemos aqui com os irmãos numa manhã, num final de semana, ministrando numa manhã de domingo, de Santa Ceia, junto com os irmãos. E aí, prove a Deus, nós tivemos a oportunidade de convidar e levar o pastor Rodrigo à nossa cidade no começo do mês agora. Começo do mês. E o meu pastor João Maria, de quem eu trago um abraço aos irmãos, nós fazemos esse trabalho, que são 6 dias de clamor para 6 meses de bênção. O pastor Rodrigo depois vai conversar com os pastores e possivelmente nós vamos fazer aqui também. São 6 meses, 6 dias em janeiro e 6 meses em julho. 6 dias em julho. Cada dia um mês do ano que está começando e no segundo semestre, cada dia um mês do segundo semestre. E esse trabalho nós somos responsáveis, nós fazemos, nós convidamos os amigos para estarem conosco. Aí convidei o pastor Rodrigo e outros 2 pastores, amigos que estiveram conosco. Os outros 2 eu já tinha ouvido pregar e conhecia. Aí meu pastor chegou e falou: e o pastor Rodrigo, você conhece? Eu falei: eu conheço. Você já ouviu pregar? Nunca ouvi pregar. Mas e ele prega? Eu falei: pastor, eu vou te responder como ele respondeu a meu respeito para a esposa dele. Se ele não prega, ele me enganou direitinho. E pastor João, se ele não prega, querido, eu caí igual um patinho.
Mas ele tem cara de homem de Deus, ele tem jeito de homem de Deus, tem cabelo de homem de Deus, tem voz de homem de Deus. Porque eu, a primeira vez que eu vi, eu nem cabelo de homem de Deus tinha, né? Vocês lembram, né? A cabeleira, né? Mas foi uma noite tremenda, queridos. Até hoje os nossos irmãos e os nossos pastores comentam da pessoa do vosso pastor, a sua estada entre nós, e como o Senhor o usou naquele dia sobre a nossa igreja, como Deus ministrou sobre as nossas vidas naquele dia, de uma forma tão especial. De forma que oramos ao Senhor e fizemos uma aliança. E é por isso que eu digo que eu estou na minha igreja hoje. Eu estou na minha igreja hoje, porque nós fizemos uma aliança. Quando a Renata se casou comigo, ela não tinha carro e eu também não. Mas eu tinha ganhado do meu pai um Monza 1992. Então, quando ela casou comigo, ela passou a ter um Monza 1992. Amém ou não amém? Não é assim? Eu não sei se ela ganhou ou se ela perdeu com aquele Monza, querido. Ele era ungido. Aonde parava, ficava uma poça de óleo. Verdade, era uma bênção. Era uma bênção aquele Monza nosso. Ele era a álcool e no tempo de inverno a Renata trabalhava no banco, eu tinha que levar ela. E eu acordava meia hora antes do horário que eu necessariamente tinha que acordar, só para eu adular aquele Monza para ele pegar na partida. Tinha que esquentar água e jogar no motor. Era uma maravilha. O Senhor foi muito bom conosco com aquele Monza. Mas ela passou até o Monza 1992. Então, quando nós fizemos uma aliança, essa igreja passou a ser a minha igreja, e aquela igreja passou a ser a sua igreja. De forma que as lutas de vocês são as nossas lutas lá em Telêmaco Borba. E eu não estou falando isso aqui como uma força de expressão de um pregador que veio hoje para tocar o seu coração. Eu estou falando isso aqui com um compromisso de Deus diante de vocês. Eu quero orar a Deus com vocês. Eu quero me alegrar em Deus com vocês. As conquistas de vocês passam a ser as nossas conquistas. Que Deus quiser, em Paranavaí, através desta igreja, nós nos alegramos lá em Telêmaco Borba, porque é a nossa igreja que está avançando e está alcançando Paranavaí, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Então eu estou muito feliz hoje de estar aqui com os irmãos e compartilhar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Rever a pastora Paula, seus filhinhos, que Deus abençoe em nome de Jesus esta família de uma maneira muito especial. E a pastora Paula, ela foi essa serva de Deus, não é, que fez essa interrogação. Você viu, você já viu pregar. Mas é bom, queridos, porque mulher de pastor é uma bênção, uma maravilha, é especial, queridos. Você não tem noção. Aliás, mulher já é muito mais, né? A percepção da mulher já é muito além da nossa. Mulher de pastor é dobrado isso. E é muito bom. Louvado seja Deus pelas pastoras das igrejas. Bendito seja o Senhor por elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo isso de coração mesmo. Porque são elas que às vezes livram a gente e livram a igreja de cada coisa. São elas que dizem, olha, não entra nessa. Não entra nessa. Não sei porquê, mas tem uma coisa aqui no coração para te dizer, não entra nessa. E olha, querido, se saiu isso, põe a barba, o bigode, a sobrancelha, o cabelo, o que tiver de molho, porque o negócio é quente, não é? Quero abraçar também o pastor Peri, que Deus abençoe, querido, junto com o Dione, que viram aí
pelo meio de comunicação, né, pelas redes sociais, que nós estaremos aqui, entrar em contato com a gente. E lá nós vamos estar lá então para lhe acompanhar e dar um abraço no pastor Rodrigo, na igreja. E que bênção, a pastora Vanessa, sua esposa, Deus abençoe, querido. Pastor Marcos, Deus abençoe, querido, você, toda essa família abençoada e que serve ao Senhor também neste lugar. E eu me lembro de um comentário que eu fiz aqui. Eu já vou ler um texto da palavra de Deus para a gente compartilhar uma palavra, tá, querido? Mas eu me lembro de um comentário que eu fiz aqui quando eu estive durante a campanha. O Johnny me acompanhou muito nas viagens que eu tinha que fazer, principalmente aqui para o norte do Paraná. E eu lembro que eu comentei quando ele estava comigo, eu falei: queridos, vocês precisam conhecer minha esposa, porque eu deixei a minha esposa em casa para andar com o Johnny todo esse tempo. Então eu quero pedir para a Renata ficar em pé, por favor. Fique em pé, por favor. E do lado dela está o Johnny. Fica em pé, Johnny, por favor. Vê se não foi prova, querido. Vê se não foi prova, né? Olha só o que o Senhor me fez aí durante alguns dias e alguns meses trocar, não é? Não é mesmo? Mas o Johnny foi uma bênção. É claro que eu estou brincando com vocês. E eu estou muito feliz aqui porque está me acompanhando a minha família. Raramente a gente consegue sair com a família. Mas o pastor Rodrigo esteve lá e falou: olha, e quando o pastor Dan estiver em Paranavaí, é para você, Renata, ir junto e levar os filhos juntos. E ela acreditou. Ela acreditou. Falou: então a gente vai. E a gente está aqui hoje, a Pérola, a nossa princesa, e o Lucas, o nosso príncipe do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 9. Capítulo 9 de João. É a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Estou à procura de um relógio. Tem algum relógio aqui? Hã? Tá ok. João capítulo 9, você encontrou? Amém? Amém. Eu quero fazer a leitura do verso 1. Do verso 1 até o verso de número 11. Do verso 1 a 11. Sentado mesmo como você está. Cadê o irmão Luiz, né? Que nos recebeu. Ele está aqui? Ah, está ali. Eu estava olhando, tentando reconhecer mesmo. Deus te abençoe também, querido. Um abração carinhoso. O irmão Luiz foi quem nos recepcionou da outra vez que nós estivemos aqui em sua casa, na fazenda, e foi muito especial mesmo. Um abração, querido. Deus te abençoe. Bom te ver. João capítulo 9, você encontrou? Amém? Amém. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, pois a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então lhe disse: vai, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os seus
e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me no tanque de Siloé. E eu fui, lavei-me e agora vejo. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três. Os outros três que eu digo: Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Por causa do seu propósito. Os outros três evangelhos a gente chama de evangelhos sinópticos. Sinópticos porque parece língua estranha, mas não é. Essa palavra significa tendo o mesmo ponto de vista. Os evangelistas escreveram partindo de quase que o mesmo ponto de vista. João é diferente. Por isso você vai encontrar no Evangelho de João alguns milagres que não estão registrados nos outros três. Como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, um milagre tão fenomenal e tão tremendo como esse, realizado por Jesus, está em João capítulo 11, mas você não vai achar em Marcos, nem em Mateus e nem em Lucas. O propósito de João ao escrever o seu evangelho é mostrar aos seus leitores de que Jesus é o Cristo. Ele diz isso lá no capítulo 20, o verso 30 e o verso 31. Quando ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Neste livro qual? No seu evangelho. Mas estes que aqui estão registrados são para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então ele mesmo diz no seu evangelho qual é o seu propósito, qual é a razão. E este milagre de João capítulo 9, o milagre da cura de um cego de nascença, também você só vai encontrar no evangelho de João. Você não vai achar este milagre. Tem outros cegos que receberam visão por cura, por milagre de Jesus nos outros evangelhos, Bartimeu e tantos outros. Mas aqui no evangelho de João, esse cego de nascença é apenas João que registrou. E esse milagre ele suscitou pelo menos duas discussões. A primeira discussão que esse milagre trouxe, porque a Bíblia diz que esse homem era cego desde o ventre, ele nasceu cego. Então, dentro da crença judaica, eles criam que se uma pessoa tinha nascido com alguma deficiência, quem forma esta pessoa no ventre da sua mãe é Deus. Então, se ela nasceu com essa deficiência, é porque Deus imputou sobre ela essa deficiência. É porque Deus quis que ela nascesse. Isso está muito claro na pergunta dos discípulos. Quando eles perguntam para Jesus quem pecou, foi ele? Porque eles também acreditavam que o feto, ainda feto, podia pecar no ventre da mãe. Não me pergunto como isso, não me peço para te explicar isso, pelo amor de Deus, mas eles acreditavam nisso, que ainda feto poderia cometer algum pecado no ventre. E ele pergunta assim: oh meu amor, aleluia. Oh, Deus é tremendo, queridos. Aleluia. Como é o nome dele, pastor? Leonardo, Léo. Oh, Deus
Deus é tremendo, queridos. E perguntaram para Jesus: quem que pecou para ele nascer assim? Glória a Deus. Aleluia. Foi ele que pecou no ventre ou foi os pais que pecaram enquanto o céu estava formando ele? Porque eles acreditavam que se havia nascido daquela forma é porque Deus tinha imputado aquela maldição sobre aquele homem. E uma vez que havia nascido assim, apenas o próprio Deus ou o Cristo de Deus podia retirar. Por isso João registra este milagre da cura deste cego de nascença. Porque se ele veio do ventre, apenas Deus podia, ou Cristo de Deus podia. Então esse é um milagre que atesta e testifica que Jesus é o Cristo de Deus, é o enviado de Deus, é o Redentor de Deus, é o Salvador de Deus. Por isso, na sequência da leitura, você vai encontrar os fariseus perturbados com este milagre ocorrido, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Cristo, mas apenas alguém com a autoridade do Cristo podia fazer tal milagre. Eles não queriam aceitar, e tentando achar alguma razão para descredenciar o milagre, eles chamam o moço e perguntam para o moço: como foi que este milagre aconteceu? Verso 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Verso 14: era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Era sábado, e os fariseus disseram: está aqui. Era sábado, e por ser sábado, quando ele cuspiu no chão e ele misturou terra com saliva e passou nos olhos dele, logo ele trabalhou no sábado. Isso é a argumentação dos fariseus. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a sua vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra com saliva nos meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. E os fariseus disseram: está vendo? Este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Porque eles estavam acusando Jesus de ter cuspido no chão, e o ato de ter misturado saliva com terra era trabalho. Logo ele trabalhou no sábado, logo ele infringiu a lei de Deus. E eles acusam Jesus disso. E eles estão certos. Jesus de fato trabalhou, mas Jesus não trabalhou em cuspir no chão e misturar terra com saliva. Ele mesmo disse: enquanto é dia nós precisamos fazer a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia nós precisamos trabalhar. Ele diz para os discípulos: e nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Mas não trabalhar misturando saliva com terra. Nós vamos trabalhar na vida dele. Nós vamos trabalhar na vida dele. E aqui está o tema da palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Quando Jesus trabalha. Quantos creem que o seu Jesus trabalha? O meu e o teu Jesus trabalha. Tem gente que se confunde com o céu, pensando que o céu é lugar de bonachão. Tem gente que se confunde com o céu,
pensando que o Senhor está sentado no trono e um monte de anjinho ao redor cantando, e sim, mas eu preciso dizer para você, o céu é lugar de trabalho. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quando nós chegarmos no céu,